É como eu disse, o intervalo é rapidinho e nós temos hoje aqui o deputado federal Abílio Brunini, que instiga, né, a muitos questionamentos, a muitas perguntas. Eu disse no final do primeiro bloco que boa parte da população cuiabana afirma que não foi Emanuel Pinheiro o vencedor das eleições em Cuiabá em 2020, mas foi Abílio Brunini. O senhor foi quem perdeu as eleições em Cuiabá. Como é que o senhor vê isso? As duas afirmações são corretas. Uma, para eu perder, alguém tem que ganhar. Então, existe um motivo para isso. E você também não pode subestimar o seu adversário e os méritos dele, de toda a sua equipe e tal. Eu cometi erros na eleição de 2020. Cometi erros fatais para aquele processo. Quais, por exemplo? Um exemplo, a questão do servidor público, isso pesou. A questão de mandar 3 mil servidores embora. Mas Emanuel já mandou mais de 4.500 servidores embora. Mandou muito mais servidores embora do que eu. Mandou mais servidor ou contratou mais? Mandou mais servidor embora. Porque era um processo que já vinha com o Ministério Público. A prefeitura hoje tem menos servidores que quando ele assumiu? Tem um pouco menos, eu acredito que sim. Porque não é menos do que ele assumiu. Ele teve que passar por um processo de transformação. O Ministério Público tinha já uma ação contra a prefeitura sobre a forma de contratação do pessoal. Então tinha que contratar por processo seletivo, concurso público. Ok, então um erro do senhor, o senhor admitiu hoje, foi a comunicação. Ter anunciado que eleito prefeito, o senhor faria a exoneração de mais ou menos 3 mil servidores. Esse foi um. Qual foi outro? Olha, brigar com a imprensa, com Dorileu, recusar apoio, isso também foi erros assim que prejudicaram. O senhor tinha medo de receber apoio e o apoio contaminar a sua gestão? Não necessariamente. Eu acho que eu tinha aquela ideia de que a gente precisava ganhar sozinho, de que a gente não precisava do apoio de uma certa classe política que a gente não concordava. E naquele momento, os dados passavam para a gente que a gente ganharia o segundo turno. Só que alguns desses apoios, pode ser que eles nem somassem para a minha causa. Que o senhor não aceitou foi colocar no ar uma gravação de apoio do governador Mauro Mendes. E o senhor, ao mesmo tempo, aceitava divulgar o apoio da primeira-dama, Virgínia Mendes. Porque o senhor não queria, naquele momento, o apoio esclarecido, público do governador Mauro Mendes? Olha, isso foi um erro. O motivo desse erro é que eu tinha uma pessoa que estava conversando muito comigo, me aconselhando bastante, e ela falou, poxa, você já está tendo essa rejeição dos 3 mil servidor público, você já está tendo a rejeição que eu tive o apoio do Roberto França, e aí eu estava tendo o apoio do governador, que também estava em baixa com o servidor público naquele momento. Então a preocupação foi que na reta final somasse todo esse desgaste. Mas foi um erro, porque o que tinha a ganhar de apoio era muito maior do que tinha a perder. E eu já não tinha naquele momento mais o apoio do servidor público, então não ia fazer tanta diferença nesse sentido. Eu devia sim ter passado o vídeo do Mauro Mendes, eu acredito que não faria mal, seria muito positivo, principalmente para a campanha. Deputado, esse reconhecimento público de erros demonstra amadurecimento de Vossa Excelência. Mas eu faço a pergunta, corre nos bastidores de que o senhor não aceitou colocar o depoimento do governador Mauro, mas o governador Mauro andou pagando algumas contas da sua campanha, como de um conhecido marqueteiro em Cuiabá. Tem fundamento essa informação? Não tem. Olha, Mauro, se você quiser pagar alguma coisa, ainda estou pagando, então... Está aberto aí. Ainda está em aberto. Você está como eu, né, filho? Vai passar uns 100 anos pagando. Ainda tem alguma coisa para pagar aí, mas ele não pagou nada ainda não. Obrigado. Então, deputado Abílio, quais foram os principais aprendizados dessa campanha? Porque eu tenho um primo, Oswaldo Sobrinho, que diz, olha, a gente mais aprende nas derrotas. Sim. Nas vitórias a vaidade toma conta, sequer avaliação a gente faz do processo. Quais foram os grandes aprendizados que o então vereador Abílio adquiriu da derrota em 2020? Uma derrota eleitoral, que não pode ser considerada uma derrota política, tanto é que o senhor está aí vivíssimo. Quais são os grandes aprendizados daquela eleição? Olha, eu aprendi mais na derrota do que na vitória. Isso eu posso garantir 100%. Ter perdido a eleição foi um processo que, para mim, foi muito enriquecedor. É difícil alguém falar que aprendeu e está feliz de ter perdido, mas eu realmente ter perdido foi importante para mim.
Porque eu Qual é a sua idade, Abílio? Estou com 39. 39 anos. Você 39. disputou lá atrás com 30 aí? 37, 36. Um garoto. Então, mas após a derrota, eu tive mais tempo para minha família, para o Sebastião, que precisou fazer uma cirurgia. Isso foi muito importante. Essa viagem com o Sebastião, que a gente ficou muitos dias fora, foi um tempo de reflexão. Quem perde sabe como que é quando os amigos saem de perto. Você sabe como que é isso, não é? Então, quem perde sabe como é. Eu sei bem, meu amigo. Já foram 3 derrotas. Não somos convidados, como diz o Júlio Campos, nem para batizado de boneca. Então, mas existe uma coisa que você precisa entender, principalmente eu precisei entender, que a gente não está sozinho. O resultado nas urnas de 2020 foi muito significativo. Foram 129 mil votos. Deputado, o senhor nutre ódio pelo prefeito Emanuel Pinheiro? Não, de modo algum. De modo algum. Se tem uma coisa que eu, pelo menos da minha parte, eu não tenho isso como pessoal, eu nunca tive. Nunca tive ódio, e se eu tiver que cumprimentar, cumprimento, se eu tiver que estar por perto... O senhor não cumprimentou o João Dorileu Leal na casa dele? Naquele dia. Hoje o senhor cumprimentaria? Não, eu já fui lá pedir desculpa para ele pessoalmente. Já fui pessoalmente falar com ele e pedir desculpa. Esses dias também eu estive indo no Dutrinha, era o jogo de Cuiabá e misto, eu estava vendo como estavam as condições do estádio ali. Tava o Dorileu e o Antero passando o perrengue lá, com o misto perdendo pro Cuiabá. Eu entrei lá dentro da cabine deles e tal, cumprimentei eles. Eu acho que é uma coisa que as pessoas precisam entender. Não é porque eu tenho uma oposição política, não é porque eu tenho uma oposição política, não é porque eu sou um adversário político, que eu sou inimigo das pessoas. Não tem como ser inimigo de quem eu não conheço. Eu não conheço o Emanuel, não sei sua vida pessoal, pelo que se vê parece que é um cara que é um bom pai, alguma coisa assim, não sei se ele é um bom marido, mas eu não tenho inimizade com ele. Minha inimizade é com a gestão dele. E sobre a gestão dele, deputado Abílio, cite os 2 principais erros de Emanuel Pinheiro na condução da Prefeitura de Cuiabá, na sua opinião, quais foram os 2 grandes erros de Emanuel Pinheiro? Ser omisso diante de toda a corrupção do seu mandato. Isso, eu prefiro dizer omisso para não dizer que talvez tenha participado. Mas no mínimo, omissão, isso é um grande erro do mandato dele. São recorrentes casos de corrupção e ele mantendo esse processo, isso é péssimo. E o segundo é ele ter entregue a prefeitura a diversos grupos políticos. Cuiabá não é administrada por Emanuel Pinheiro. Cuiabá é loteada em grupos políticos, entre grupos políticos de vereadores, de partidos e tudo mais. E isso também traz um mal muito grande, pois as pastas não se comunicam, não há diálogo, é um tentando puxar o tapete do outro, é um tentando ganhar mais que o outro, é um querendo o contrato do outro. Então Cuiabá ela não está nas mãos de Emanuel Pinheiro. Isso é o segundo problema que eu vejo muito mal para ele. E agora, com todo o seu amadurecimento, cite 2 ações positivas do prefeito Emanuel Pinheiro. Olha, temos que reconhecer, o Contorno Leste é um bom projeto e é importante. Está no IPDU desde a época que o professor José Antônio Lemos estava lá, acho que você estava na época como prefeito, e o José Antônio Lemos, junto com a Ademar Pop, tinha planejado diversas obras para Cuiabá, entre elas o Contorno Leste. Isso é importante, comunica também com o Rodoanel, que também foi da sua época. Outras obras estruturantes de alguns viadutos também foram importantes para a mobilidade urbana de Cuiabá. Eu nunca fiz oposição à cidade, eu faço oposição à gestão. Tem coisas boas? Tem coisas boas. Tem coisas que poderiam ser muito melhor? Tem coisas que poderiam ser muito melhor. Deputado Abílio, Vossa Excelência tem interesse em voltar a disputar a Prefeitura de Cuiabá, no caso, ano que vem? No primeiro momento, eu achava que não era a hora. Tinha acabado de me eleger deputado federal, eu achava que não era a hora de fazer isso. Hoje, analisando o resultado das pesquisas, os possíveis nomes, a 5ª pesquisa seguida, com meu nome em primeiro lugar, eu acredito que é uma intimação da sociedade. Parece que o próprio eleitor, e como você bem sabe, Cuiabá foi a cidade que eu mais fui votado, o próprio eleitor Você passou de 40 mil votos em Cuiabá, né? 41 mil votos em Cuiabá. Então, o próprio eleitor pede que eu seja candidato. Então, eu sou pré-candidato a prefeito em Cuiabá, até para corresponder a esse eleitor que tem se manifestado, e também para a gente poder cuidar da nossa cidade. Eu não posso deixar que a nossa cidade caia na mão de prefeitos alinhados com o governo Lula, alinhados com a esquerda. Isso pode trazer um prejuízo muito grande para a nossa cidade.
Quais serão as principais diferenças apresentadas no ano que vem do Abílio 2020 para o Abílio 2024? No que é que o eleitor, que a eleitora vai perceber melhora no Abílio? Olha, existem duas posturas diferentes que o eleitor precisa diferenciar. Existe o político no parlamento, do qual ele é aguerrido, ele é de confronto, você também é assim. Nós no parlamento temos que fazer isso, é o nosso papel parlamentar. E existe o político na gestão. Na gestão que a gente tem a oportunidade de mostrar os nossos projetos, as nossas propostas, de mostrar para Cuiabá que conhecimento de arquitetura e urbanismo pode trazer uma cidade mais desenvolvida, como o Jaime Lerner fez lá em Curitiba. A gente também pode falar que o nosso conhecimento de saúde pode ajudar a fazer uma gestão pública na área da saúde com mais eficiência e qualidade na ponta. A gente pode falar que o nosso conhecimento na área da educação pode nos ajudar a trazer uma educação mais inclusiva, voltada para as crianças, principalmente para as crianças PCDs. Então, assim, o Abílio de 2020 focou muito num projeto anti-Emanuel. E o Abílio de 2024 focará muito num projeto para Cuiabá. Por falar em Cuiabá, deputado, a sociedade repudia essa péssima relação do prefeito com o governador. Essa péssima relação do governador com o prefeito e que na maioria da população cuiabana há um sentimento de que há muita perda. Cuiabá perde muito com essas brigas dos dois. O senhor tem feito um movimento de aproximação do governador e vice-versa. Abílio, prefeito de Cuiabá, terá uma boa relação com os 2 últimos anos do governador Mauro Mendes? Sem dúvida alguma. A gente terá uma boa relação com o Mauro, assim como a gente tem tido. Tenho tido também uma excelente relação com o Pivetta, que eu vejo um grande gestor, um cara muito dedicado quando ele foca em algumas ações. E eu acho que o Pivetta, de certa forma, é até mais... Claro que as agendas são diferentes, né? As agendas do governador e do vice-governador são agendas diferentes, mas eu tenho sou mais acessível ao Pivetta. O Mauro também tem esse acesso, mas é mais limitado por causa da sua agenda. Contudo, eu acredito que Cuiabá tem que ter uma relação, no mínimo institucional. Poderia ter salvo muitas vidas durante a pandemia se essa relação ela fosse realizada, porque nós somos a capital de Cuiabá, o estado de Mato Grosso é onde mais perdemos vidas durante o período da pandemia, então isso poderia sim... Proporcionalmente foi o estado que mais teve mortes por Covid no Brasil. E por medidas absurdas. E nesse momento da pandemia... Reduziram o número de transporte público durante a pandemia, aumentando a aglomeração de pessoas. O senhor era vereador quando eclodiu a pandemia. O presidente da República era Jair Messias Bolsonaro, seu correligionário. Faltou dinheiro para Mato Grosso? Não. Faltou dinheiro para Cuiabá? Para evitar tantas mortes? Não. Cuiabá foi uma das cidades que mais receberam dinheiro para a pandemia. Quanto recebeu Cuiabá? Não levantei de cabeça, tem que verificar. Mais de 100 milhões? Mais de 100 milhões. E o que é que a prefeitura fez com esse dinheiro? Eu lembro de ter visto uma entrevista do prefeito com o Antero, onde ele fala que Cuiabá só conseguiu passar pela pandemia graças ao Jair Bolsonaro e reconhecendo o volume de recursos que foi repassado. Contudo, o que a gente viu depois foi esquemas de corrupção com leitos de UTI de pandemia. O que a gente viu depois foi gastar dinheiro da Covid com drone. Então, assim, infelizmente, foram algumas medidas que não colaboraram. Mas eu acredito que essa fase está passando, dias melhores virão. Acredito que todo e qualquer candidato a prefeito de Cuiabá sabe a importância e a necessidade de ter um bom relacionamento com o governador do estado. E nós vamos ter esse dia. Deputado, o senhor deixou claro aqui a importância da boa relação com o governador, pelo menos institucional. E o presidente Lula esteve em Rondonópolis recentemente. E o senhor fez questão de comparecer àquele ato público com uma camiseta fora Lula. O senhor eleito prefeito de Cuiabá, qual vai ser o comportamento do prefeito da capital com o presidente da República? Vai ser um comportamento bem institucional mesmo, bem institucional. A gente tem que ter essa visão que o presidente da República, ele é o presidente, certo? O senhor reconhece a legitimidade da vitória do presidente Lula? Eu reconheço que colocaram ele lá, então está colocado, está posto. Tem que respeitar. Fazer o quê? Vou fazer o quê? A gente vai conseguir tirar ele de lá? Depende ao Congresso, principalmente Câmara e Senado.
Se eles não tirar, ele é o presidente. E Cuiabá precisa ter um relacionamento institucional com os ministérios, com o presidente, com todos. O senhor vai pedir audiência, se o presidente aceitar, o senhor vai ao Palácio do Planalto, vai recebê-lo em Cuiabá? Não, mas eu mando um representante, alguém para conversar com ele, para receber ele. Não vamos servir café para ele não ficar muito tempo, mas... Deputado Abílio, Vossa Excelência sabe que não há mais vitória, especialmente numa capital expressiva como Cuiabá, com mais de 400 mil eleitores, sem a política de alianças. Como é que está costurando isso? Como é que você ganhou? Construindo aliança. Não foi pelo que eu li no seu livro, não. Pequeno, né? Não foi o que eu li no seu livro, não. Pelo que eu pude ler no seu livro, e eu tenho lido recentemente, principalmente na página 49, parece que não é muito uma política de aliança que foi feita no levante da Cuiabania. Principalmente naquele momento, o que eu pude reparar era que o governador tinha um candidato, a Assembleia Legislativa tinha um candidato, o prefeito tinha um candidato e o PT também tinha um candidato naquela eleição. E nenhum era o Wilson Santos, né? E parece... Você está se sentindo... Pela narrativa do seu livro lá, tudo indica que você não conseguiu alinhar com ninguém, não. E não você fizemos 4, trouxemos o PSB, com a vice Jaci Proença. Que era pequeno. Trouxemos o PDT, do Mário Márcio Torres. Que era pequeno. O PHS, algo assim. Ou seja, são partidos muito pequenos, porque os grandes partidos naquela época eram o MDB, o PT e outros. Sim. Mas que você, com pouco recurso, pelo que eu soube também, e uma campanha muito difícil, conseguiu chegar à prefeitura. Ou seja, a aliança principal que a gente precisa fazer, se a gente vier a ser candidato na convenção, a aliança principal é com o povo. Se não tiver uma aliança com o povo, pode vir candidato de onde quiser. O presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, o vereador Chico 2000, tem anunciado publicamente que vai disputar a convenção com o senhor. É justo, eu acho que é justo, eu acho que a convenção partidária é o lugar de resolver essas diferenças partidárias. Todo mundo que quiser ser pré-candidato, basta estar afiliado no partido, é pré-candidato. E na convenção é tomada as decisões, eu acho que é justo. O senhor tem a garantia da direção nacional do PL que será candidato do PL em Cuiabá? Eu prefiro entender o seguinte, eu estou avalizado como um pré-candidato, que nessa condição nem reunião eu não estou fazendo, nem nada, eu estou fazendo meu trabalho de parlamentar, deputado federal, e quando chegar o momento certo a gente vai cuidar desse assunto. Então, se a convenção partidária do PL ano que vem definir Chico 2000 como o candidato, o senhor vai respeitar o resultado e vai apoiar o seu candidato? Não, da mesma forma que ele não vai me apoiar se eu for o candidato. Então, assim, eu vou respeitar que ele será o candidato, mas não vou apoiá-lo. É da mesma forma que se eu vier a ser candidato, ele vai me respeitar, porém ele faz parte do grupo do Emanuel Pinheiro e não vai me apoiar. Isso é natural. Ok, nós vamos para o terceiro bloco, a entrevista está pegando fogo, está começando a esquentar, e nós vamos falar sobre o mandato do deputado federal Abílio Brunini. Tem causado aí muitas polêmicas, tem aparecido permanentemente na mídia nacional, na mídia estadual, e eu quero convidar você a continuar conosco neste último bloco.